Boa noite. Vamos dar início à nossa escola bíblica e vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Leitão, pastor Joaquim Leitão, o meu querido pastor, que vos vai partilhar acerca do nome de Jesus. Amém? São todos seus. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Eu não sei se notam alguma coisa diferente aqui do indígena. Não. Exato. Vão fazer um bocadinho de falta. Com o nervosismo. Não fazer a minha mulher esperar, saí do carro e esqueci-me de... Assim, espero que não esteja aqui no chão. Deixei os óculos no carro. Consegui no meu Boguinhas. Que sabe uma coisa, irmão? Tenho há 3 anos, tenho passado sempre na inspeção. Este ano chumbaram. Coitadinho de Boguinhas. Coitadinho da minha bolsa. É problema de travões. E também fui ao Baeta, os irmãos notam que hoje estou como jovem. Só que tive que dizer ao barbeiro, olha, as últimas vezes era cinzento ou prata, mas agora está tudo branquinho. Não me perdoa os anos. Mas a irmã lembra-se depois do José Carlos, bem novo. Não. O que nos vai ajudar, os nossos queridos irmãos ali do vídeo, vão fazer o favor, quando eu mencionar as escrituras que vamos considerar no nosso estudo, eles vão transmitir ali para mim e aqui para vós. Vamos só ter uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, nos dirigimos a Ti, no nome precioso do Teu amado Filho Jesus, o grande e Redentor, precioso das nossas almas. Queremos pedir, Pai, a ajuda preciosa, imprescindível, do Teu Espírito Santo. Seja Ele a abençoar, a inspirar quem fala e seja Ele também a inspirar e a ajudar quem ouve a Tua palavra. Seja Ele que grave e revele a Tua palavra aos nossos corações e aos nossos entendimentos. E saiamos daqui mais fundamentados na Tua palavra, mais fortalecidos no Teu conhecimento. Isto pedimos, Pai, em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Queridos irmãos, nesta noite vamos dar a lição 3 e 4 sobre o poder do nome de Jesus. E começa a nossa lição fazendo uma pergunta. Como é que Jesus obteve por nós, ao nosso favor, a autoridade sobre Satanás? E depois diz aqui, continuação. É porque já consideramos esta verdade na lição 1 e 2. Através, agora a resposta, da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, Ele legalmente quebrou o poder de Satanás sobre a raça humana. Quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e se assentou à direita do Pai, o poder de Satanás foi quebrado. O poder que ele tinha, na verdade, legalmente sobre nós. Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler, se faz favor, os versículos, capítulo 1, versículo 19. E depois, no capítulo 2, não. Continuamos até aos versículos 22. Então, queridos irmãos, Efésios, capítulo 1, versículo 19. Precisamos mesmo da ajuda, porque a minha Bíblia, além de eu ter também a Bíblia no telemóvel e que tem uma letra maior, a letra da minha Bíblia é muito pequena. Exato. Ainda que nós tenhamos ali e temos aqui. Faz favor, querido irmão. A qual a subexcelente
de grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém. Então, queridos irmãos, esta Escritura está confirmando o que acabamos de dizer. Quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e se assentou à direita do Pai, o poder de Satanás sobre a raça humana foi legalmente quebrada. Deus, isto é o que nos diz agora o versículo que acabamos de ler, 9, Deus quer que saibamos qual a subexcelente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Esse poder foi-nos consentido, e vamos ler agora o versículo 20. Estou com um bocadinho de dificuldade, há pouco ali sentado, li melhor. O versículo, querido irmão, 19 a 20. Se faz favor. Do mesmo capítulo 1, continuemos para o versículo 20. O que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Amém. Através deste ato, irmãos, o Senhor nos concedeu a nós, na verdade, toda a libertação do poder que legalmente Satanás tinha sobre nós, como os irmãos sabem, por causa da nossa queda, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. A fonte da nossa autoridade encontra-se na ressurreição do Senhor, ou na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Houve uma libertação tão grande do poder de Deus na ressurreição de Jesus que os mortos que na realidade receberam esse poder de Deus agora registado. A ressurreição de Jesus inclui, na verdade, duas partes. A ressurreição do seu corpo, vamos ler, irmãos, em Atos 2, os versículos 22 até 32, por gentileza. Atos, capítulo 2, começando verso 22 até 32. Querido irmão? Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Amém. Eu vou ler outra vez, ainda que os irmãos já ouviram. A este, homens israelitas, escutai estas minhas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, com sinais e maravilhas, feitas por Deus, é interessante, agora está a falhar. Deus o ressuscitou dentre os mortos pelas mesmas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar no manual, porque os óculos estão-me ajudando, é mesmo nas letras do manual. Então, queridos irmãos, quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e foi assentado à direita do Pai, como já vimos lá em Efésios no capítulo 1, versículo 19, o poder de Satanás sobre a raça humana foi legalmente quebrado. Já dissemos esta verdade. Deus quer que saibamos qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que queremos. É o que diz agora o versículo 19. Esse poder para conosco, os que queremos, é segundo a operação da força do
seu poder que manifestou em Jesus Cristo, quando foi ressuscitado dos mortos e sentado à sua mão direita nos lugares celestiais. Agora ele confirma esta verdade, versículo 20. A fonte da nossa autoridade, por conseguinte, encontra-se na ressurreição e no sentar de Cristo à mão direita de Deus. Houve uma libertação tão grande do poder de Deus na ressurreição de Jesus dos mortos, que foi, na realidade, a obra mais poderosa de Deus até agora registada. Se os irmãos querem crer nesta verdade, registrem no vosso coração. Houve uma libertação tão grande do poder de Deus na ressurreição de Jesus dentre os mortos, que foi, na realidade, a obra mais poderosa de Deus até agora registada. A ressurreição de Jesus inclui duas partes. Agora vamos ler, se faz favor, irmãos, em Atos 22 a 32. Creio que já lemos há pouco. Não foi? Então vamos comentar, irmãos. O lado espiritual, a sua alma, ou seja, o homem interior, não foi deixado no Hades, como diz o versículo 31. Jesus foi libertado das dores da morte. Isto é o que diz a versão King James, no versículo 24. O lado físico da sua carne não sofreu corrupção, diz o versículo 23. Primeiro Jesus foi levantado para fora do abismo. Romanos, outro irmão, faz favor de ler, no capítulo 1, no capítulo 10, os versículos 6 e 7. Romanos, capítulo 10, se faz favor, versos 6 e 7. Alguém? Rui. Com certeza. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é a trazer o alto a Cristo. E o nosso... Ou quem descerá ao abismo. Isto é o temor a trazer dentre os mortos a Cristo. Amém. O nosso manual comenta: uma vez que Jesus satisfez todos os requisitos da justiça, o Espírito de Deus transmitiu vida ao Espírito de Jesus e o ressuscitou da nossa morte em delitos e pecados. Jesus foi feito pecado e participou da morte espiritual por nós, por isso teve que ser vivificado e justificado em espírito. É o que diz 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. E os nossos irmãos, por gentileza, vão pôr esta escritura. 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Satanás... Jesus foi feito pecado e participou da morte espiritual por nós. Foi o que eu acabei de dizer. Então, naquele momento, ele foi liberto das dores da morte. Satanás e todas as suas forças tentaram opor-se à ressurreição de Jesus. Satanás, como nós sabemos, queridos irmãos, tinha o poder da morte. No Hades, pois sabemos que Jesus desceu ao Hades, diz lá a Escritura, para pregar
aos mortos em prisão, quer dizer, queridos irmãos, todos aqueles que morreram antes do sacrifício e ressurreição do Senhor iam aquilo que o Senhor chamou o seio de Abraão, onde diz, na verdade, que Jesus levou o cativeiro. Por conseguinte, nós queremos, isto é o que muitos de nós queremos, que Jesus desceu às regiões mais baixas, e eu creio que é debaixo da terra, que é essas regiões, mas naquele tempo, esse lugar estava dividido em 2 lugares. Um maravilhoso, que o Senhor Jesus chama o seio de Abraão, por onde os salvos iam e estavam numa felicidade maravilhosa, e outro, na verdade, trevas de angústia. Mas é interessante, irmãos, e eu creio, quando nós estamos num lugar em trevas, por exemplo, estamos neste lugar em trevas, se abrir ou se acender a luz noutra divisão, nós que estamos em trevas, os que estão lá não nos veem a nós estamos na escuridão, mas nós vemos perfeitamente os que estão lá, porque estão na luz. E então, queridos irmãos, reparem que o rico perdido clama ao pai Abraão, porque ele estava vendo perfeitamente que Lázaro estava no seio de Abraão numa felicidade tremenda. Pai Abraão, manda a Lázaro que me olhe a ponto do seu dedo e me refresque, porque estou, na verdade, em grande sofrimento. E os irmãos conhecem a resposta do pai Abraão: não, porque, na verdade, há uma divisão, de sorte que os daqui não podem passar para aí, onde vós estáis, nem vós passar para aqui. Foi então quando ele se lembrou, talvez na primeira vez da sua vida, dos seus irmãos que estavam na mesma situação espiritual, viviam só para a riqueza, para o luxo, para o pecado, e queriam àquele lugar. Então fez um pedido, como todos sabeis: pai Abraão, manda a Lázaro, e que o pai Abraão ressuscitasse Lázaro, o pobre mendigo, cheio de úlceras, cheio de feridas, que jazia à sua porta, e que ele era dos sobejos que mandava para os cães, que atiravam fora para os cães, que Lázaro, na verdade, se alimentava. Os irmãos conhecem o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15. E, na verdade, agora é que ele está clamando e lembrando-se da salvação da alma dos seus irmãos que iriam para o mesmo lugar. Então faz este pedido de pai Abraão: pai Abraão, manda a Lázaro à casa de meus pais, para que dê testemunho aos meus irmãos, para que eles não venham para este lugar. Resposta, pai Abraão: têm as Escrituras, leem, e nós sabemos só pela palavra de Deus é que nós podemos vir à fé e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por conseguinte, irmãos, foi neste lugar que Jesus desceu para justificar aos perdidos porque é que ele estava ali, porque é que eles estavam ali, e que ele tinha feito a obra da redenção de todos que neles creram, e que os outros que viveram em justiça e na sua fé em Deus, o seio de Abraão, não é? Iriam com ele, como disse que Jesus levou cativo o cativeiro. Queremos que então foi quando Jesus levou os que ali estavam, Lázaro, entre eles, para o paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos voltar então para o nosso manual. No Hades, quando Jesus, vamos voltar a este ponto para não perdermos o pensamento. No Hades, quando Jesus foi ressuscitado da nossa morte, da morte em que nós dizíamos nos nossos pecados e delitos, diz o nosso manual, nesse poder que o ressuscitou, que o Pai o ressuscitou, ele derrotou Satanás e todas as suas forças. Em Colossenses, vamos agora ler, por favor, irmãos, no capítulo 2, os versículos 12 a 15, que outro irmão fará o favor de ler para nós, ainda que vai aparecer, por gentileza, ali. Um irmão, faz favor. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, o que ressuscitou dentre os mortos. Muito bem.
Graças a Deus. Continua. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos verificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele tinha derramado, quando ele tinha desarmado os governantes e autoridades, isto é assim que diz nova tradução bíblica. Jesus expô-los publicamente, triunfou sobre eles, isto aos demónios, não é? Na sua morte, sepultamento e ressurreição. Agora, queridos irmãos, em Lucas, no capítulo 11, eu vou pedir por gentileza que leiam o versículos 21 e 22. Jesus venceu Satanás, tirou-lhes a sua autoridade e despojou da sua casa. Mas o irmão vai ler Lucas 11, versos 21 e 22. Quando o valente guarda, armado em a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Amém. Mas, sobrevindo, outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Isto é o que o Senhor está explicando da obra que ele fez sobre Satanás. O Espírito de Jesus deixou o Hades, juntou-se ao seu corpo no túmulo e o seu corpo foi levantado dentre os mortos. É o que nos diz Atos 13, versos 32 a 37. Se o irmão tem a gentileza de ler, eu peço muita desculpa aos meus amados irmãos, porque estou vendo que a falta dos meus óculos está a perturbar um bocadinho. Tenho que ter paciência. Atos, desculpem, capítulo 13, versos 32 a 37. Desculpem. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho, és tu, hoje te gerei, e que ressuscitaria dentre os mortos, para que nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro salmo, diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Como os irmãos sabem, temos esta promessa profética a Davi, em que o Senhor prometeu que o seu sucessor, Jesus, que é chamado Filho de Davi, que por causa da sua ressurreição, o seu corpo não experimentaria a decomposição. Ao passo que Davi morreu e foi desfeito, não é? Experimentou a corrupção. Mas Jesus, a quem esta Escritura está se referindo, não experimentou a corrupção. O mesmo poder que vivificou o Espírito de Jesus no Hades, também ressuscitou o seu corpo físico da sepultura, porque o corpo de Jesus foi levantado da morte, não experimentou decadência nem completa corrupção. É o que temos acabado de dizer. O mesmo poder que vivificou o Espírito de Jesus e ressuscitou o seu corpo físico dos mortos, também sentou Cristo à direita do Pai. Efésios, no capítulo 1, eu peço aos meus amados que leiam versículos 19 e 20.
Já vai e aparecer. qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Amém. Deus libertou poder suficiente, registra o nosso manual, e muito bem, irmãos, na ressurreição de Jesus, Deus libertou poder suficiente para vivificar o Espírito de Jesus no Hades, derrotar Satanás e as forças das trevas, ressuscitar o corpo de Jesus da morte e sentá-lo à sua direita nos lugares celestiais. Tudo isso foi alcançado pela operação da força do seu poder. À direita do Pai é o lugar da autoridade. Como os irmãos sabem, quando um rei, ainda hoje e neste mundo, toma alguém, um seu ministro, um seu príncipe, e o coloca à sua direita, está-lhe dando o lugar da autoridade. E foi isto que o Pai fez com o nosso Salvador, depois dele completar a obra da nossa salvação. E é o lugar de Jesus, é à direita do Pai, como todos nós sabemos. Esta posição de autoridade, agora reafirma o nosso manual, está acima de todo o principado e poder, potestade e domínio e todo o nome que se nomeia. É o que diz nesta escritura em Efésios, o versículo 21. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, confirma o versículo 22. Ele, o Senhor Jesus, é o cabeça sobre todas as coisas para benefício da Igreja. A Igreja, como os irmãos sabem perfeitamente, e é o que afirma nesta Escritura o versículo 23, a Igreja é o seu corpo. Ambos, o cabeça e o corpo, são chamados Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12 e versículo 12. Os nossos queridos irmãos vão pôr esta Escritura para nós confirmarmos esta verdade nas Escrituras. Ambos, o cabeça e o corpo, são chamados Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém. Os pés estão no corpo, não na cabeça. Se todas as coisas estão debaixo dos seus pés, estão todas as coisas debaixo dos pés do corpo. Agora, os irmãos, vejam esta graça maravilhosa que eu sei que os irmãos sabem. Este poder, a autoridade, que Jesus disse, toda a autoridade foi dada no céu e na terra, o Senhor dispensou-a à sua igreja, a nós. E é no nome de Jesus que nós pomos as mãos sobre os enfermos e os curamos, que nós ordenamos aos demónios, no nome de Jesus, para saírem daqueles que têm cativo e saem, e que nós fazemos coisas maravilhosas. Porque, irmãos, como igreja, somos membros do seu corpo. E é através da sua igreja que Jesus hoje está exercendo a sua autoridade à face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, imediatamente Jesus delegou à igreja a sua autoridade na terra. É o que diz o versículo 19. Em Marcos 16, todos conhecemos bem esta escritura, versos 15 e 20, é o que o Senhor fala: em meu nome expulsarei demónios, cureis os enfermos, e assim. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Versículo 19. Jesus autorizou ao seu corpo, a igreja, a ir em seu nome. Reparem, irmão, tudo que fazemos, tudo que temos é na autoridade do seu nome. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar a sua palavra, expulsar demónios e impor as mãos sobre os enfermos. Jesus, o cabeça, exerce sua autoridade na terra através do seu corpo, a igreja. Isto é o que o manual confirma, o que acabamos de dizer. E Mateus 1,16, na verdade, é o que nos mostra. E estamos terminando a nossa lição. Como os irmãos também, não demorámos muito.
Mas vamos ler, queridos irmãos, terminar com Mateus 16, versículo 19, por gentileza. Os nossos queridos irmãos vão fazer o favor de pôr, e eu agradeço imenso este empréstimo, porque eu estava mesmo com dificuldade. As letras mais pequenas do manual não estava a conseguir. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Esta autoridade que nós temos como Igreja de Cristo. E já agora, querido irmão, também em Mateus, no capítulo 18, os versos 18 a 20. Os nossos irmãos vão pôr a Escritura. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Amém. Esta autoridade, no nome de Jesus, irmão, como igreja, fazendo parte do seu corpo, nós temos. Deus ricamente abençoe os meus queridos irmãos, e eu peço, desde os nossos irmãos, do vídeo e do som, aos meus queridos irmãos, que na verdade, me desculpem, este esquecimento dos óculos me fizeram um bocadinho. E é assim, queridos irmãos, é que eu, além de ter o problema de necessitar de óculos, porque não vejo como deve ser, já fiz há 2 ou 3 anos a operação esta vista, tirando as cataratas. São coisinhas que a gente aqui tem. Agora tenho esta vista, necessitando extremamente, já há várias semanas, pedi à minha médica para pedir uma consulta para a vista, para fazer a operação. Quando eu tiver, na verdade, aqui limpa esta vista, então já a coisa é diferente. Muito obrigada pela vossa paciência. Um resto de semana muito abençoado, e o Senhor ricamente seja com cada um. Hoje até uma menina nos ajudou lendo a Escritura. Parabéns, o Senhor te abençoe. Deixaste a mana a dormir. Deixaste a tua mana a dormir. Queridos irmãos, o nosso pastor vem despedir-nos, ou terei que pedir ao nosso querido irmão Zé Manel o favor de terminar com a oração. Como o nosso pastor, se calhar, está lá embaixo, irmão Zé Manel. Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Estamos terminando a nossa reunião. Aqui, o pé daqui do nosso querido pastor Leitão. É sempre uma bênção. Amém. Mas hoje foi uma barraca. Não. Está tudo bem. Está tudo bem. Está perdoado. Jesus perdoa e também nós perdoamos. Amém. Assim está bem? Amém. Graças te damos, Pai, para esta reunião, para esta escola bíblica, em que os nossos ouvidos, os nossos corações estiverem atentos, Senhor, na Tua palavra, no nosso crescimento, no nosso conhecimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo, Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo o que foi dito aqui, Senhor, e também pedimos que abençoe aqui cada casa aqui esses meus queridos irmãos que vão em paz, protegidos pelo sangue de Jesus, que os santos anjos guardem, Senhor, e que cheguem bem a casa, Senhor, e também abençoe aqui o nosso pastor Leitão, que é uma benção, Senhor, que a Tua mão esteja sempre sobre ele e a sua família, e também abençoe também o nosso pastor líder, Senhor, para que cada vez mais seja firme na palavra, no conhecimento, na sabedoria, Senhor, e na revelação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.